Às vezes tudo parece perdido e pensamos que não há solução. Mas existe um Deus que pode transformar a sua vida. Está no ar o programa Existe uma Saída. Apresentação: Bispo Newton. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com o programa Existe uma Saída e mais uma vez para transmitir uma palavra de fé. Esse é o nosso objetivo e também falar a respeito do que acontece na Igreja do Novo Nascimento. Nós estaremos durante aí esses 30 minutos, com esse objetivo de abençoar a sua vida. No final do programa, nós vamos realizar uma oração para que as pessoas que desejam forças, adquirir forças, também possam buscar a Deus, e ter as suas vidas também transformadas. Durante o programa você vai acompanhar o testemunho de mais uma pessoa que chegou na Igreja do Novo Nascimento, passando por vários problemas, vivendo uma situação de aflição, mas graças a Deus aprendeu a exercitar a fé, a confiar em Deus e teve a vida transformada. E vamos falar a respeito do que acontecerá neste domingo, tanto às 9 horas da manhã, como também às 7 horas da noite, além de buscarmos a presença de Deus, orarmos para que as pessoas tenham as suas experiências com Deus. Neste domingo faremos uma oração muito especial em favor das pessoas que estão sendo injustiçadas e que precisam de justiça. E é bom que se diga que uma coisa é a justiça e outra coisa é vingança, A Bíblia não diz que nós devemos buscar ou querer vingança. A Bíblia fala de justiça. A Bíblia fala a respeito de buscarmos em Deus a justiça. E muitas são as pessoas que sofrem porque elas foram ou estão sendo injustiçadas e necessitam, evidentemente, de justiça. Então, a nossa oração nesse domingo será com esse objetivo, de que Deus se manifeste para fazer justiça. Por exemplo, nós temos na Bíblia o exemplo de José, que era um jovem ainda. Deus se manifestou para ele. Com 12 anos, Deus se manifestou a José, fez José sonhar e ter um entendimento de que tinha um grande objetivo para a vida de José. E José, na sua imaturidade, ele contou para a família, para os pais, para os irmãos, aquilo que Deus havia posto no coração dele. O pai considerou aquilo uma coisa, podemos dizer, absurda, ele ter que um dia se dobrar diante de José. E os irmãos se encheram de ódio. Eles não tinham um bom caráter, um bom espírito, e eram invejosos, e passaram a odiar José de um modo terrível, a ponto de sequestrarem José e tê-lo ameaçado constantemente de morte, até que eles venderam José, e José foi vendido para o Egito como escravo. Os irmãos, por um pequeno valor, venderam José como se fosse nada e mentiram ao pai dizendo que José havia sido morto na caçada. Ora, José foi para o Egito. Lá no Egito ele permaneceu fiel a Deus, Ele permaneceu na sua fidelidade a Deus, manteve o coração limpo. Ele foi prosperando, Deus foi abençoando a vida de José. Tudo quanto ele fazia prosperava. Até que um dia a mulher do patrão de José, a mulher de Potifar, tentou seduzi-lo, tentou José para ter relação sexual com ela, e José recusou por temor a Deus e fidelidade ao seu patrão. Ele disse: eu não pecaria contra o meu Deus
e contra o meu Senhor. Ele foi fiel a Deus e fiel ao patrão que havia colocado tudo nas mãos de José para que ele pudesse administrar toda a casa dele. E aquela mulher criou uma situação e fez com que José fosse acusado de ter tentado seduzi-la. Ela gritou, ela criou uma situação e José foi levado a julgamento. O próprio Potifar, marido daquela mulher, não acreditou na mulher. Ele tinha certeza de que José estava sendo verdadeiro, mas por causa das circunstâncias e da própria lei do Egito, José foi para a cadeia injustamente e sofreu muito, mas chegou um momento que Deus fez justiça e tirou José da cadeia, tirou José da prisão e o constituiu como governador de todo o Egito, a nação que era a nação mais desenvolvida da época. E Deus fez com que as coisas acontecessem de tal forma que, depois que sobreveio uma fome por todo o mundo, os familiares de José, sem saber que ele estava como governador no Egito, imaginando inclusive que ele poderia ter sido morto, os irmãos de José tiveram que ir ao Egito comprar alimento e eles tiveram que se dobrar diante de José, como Deus havia prometido. Mas José, com o coração absolutamente limpo, ele fez por onde levar o pai também para o Egito, e lá ele abençoou toda a família, e a justiça foi feita de uma maneira perfeita. Nós temos e vivemos no mundo muitas aflições e injustiças, um mundo de trevas, E quantas injustiças a gente vê ocorrer. Às vezes as pessoas até recorrem à justiça dos homens, mas elas se decepcionam. Em muitos casos elas se decepcionam, e no Brasil, de uma maneira abundante, acontece muita injustiça, Porque normalmente quando uma pessoa rica ou influente comete um crime, comete uma injustiça, por ser rica, por ser influente, ela acaba saindo ilesa, e aquela pessoa pobre que foi injustiçada, que foi prejudicada, muitas das vezes ela sai de mãos vazias, porque a justiça não acontece, não ocorreu, não ocorre. E isso no Brasil acontece de uma maneira muito grande. É claro que existem pessoas corretas que trabalham na justiça, mas existem muitas pessoas que, infelizmente, mesmo recorrendo à justiça dos homens, elas acabam decepcionadas e continuam sendo injustiçadas. Então, existe a justiça que vem de Deus. José não sujou o coração, José não se encheu de ódio, José nunca desejou fazer vingança contra os seus irmãos. O que José fez foi manter-se fiel a Deus e lutou através da fé, até que Deus fez justiça e o colocou numa condição extraordinariamente abençoada, e os irmãos de José tiveram que reconhecer que Deus era com ele. Nós vamos daqui a pouquinho falar sobre isso. Eu quero lembrar também a respeito do livro que nós lançamos aí algumas semanas atrás, que tem esse título, Do Deserto ao Manancial. O Espírito Santo me deu a direção, a inspiração para escrever a respeito desse assunto. O deserto espiritual significa aquele período, em que o cristão enfrenta lutas, adversidades, uma série de situações adversas, e que ele precisa, evidentemente, perseverar, lutar, agir a fé, buscar a Deus, se humilhar diante de Deus, para vencer aquele período e, consequentemente, partir para uma condição muito mais abençoada por Deus, além do crescimento espiritual. Então, muitos cristãos enfrentam muitas das vezes um deserto, não sabem o que significa um deserto, às vezes não sabem como se proceder, ficam confusos, não sabem o que está acontecendo. Então, devido
muitas experiências que eu tive com Deus aí durante esses 28 anos de ministério, eu tive essa direção para escrever esse livro, falando a respeito do que significa um deserto espiritual, qual o objetivo de Deus em nos levar ao deserto, o que Deus quer de nós, o que devemos fazer num período de deserto espiritual e como devemos agir, né, para sair do deserto de um modo vitorioso. Então, esse livro contém aí quase 200 páginas e tem orientações importantes, além de algumas fotografias que eu também resolvi postar no livro, que são da viagem missionária que fiz ao Egito e também a Israel, e alguns lugares que eu considero importantíssimos nessa viagem que fiz, e eu tenho certeza que esse livro já está abençoando muitas pessoas. Você pode, se quiser comprar o livro, você pode comprar na própria igreja do Novo Nascimento aqui em Marília, na Avenida República, 4.729, nós temos uma livraria dentro da igreja, você pode comprar diretamente na igreja, você pode também comprar através do site, acessando esse endereço que aparece, a igrejadonovonascimento.org.br, ou você pode também telefonar para este número aí, 3432-4935, que é o número da igreja também. E se quiser também, nós temos, o livro está sendo vendido em algumas livrarias aqui na cidade, ela já tem o livro, por exemplo, na Família Cristã, ali na 9 de julho, que era chamada de Pequeninos, você pode comprar o livro lá. Nós temos um livro também sendo vendido na Sebo Universitário e também na livraria do supermercado Confiança, e as pessoas também podem adquirir o livro, comprar o livro, e eu tenho certeza que vai abençoar de uma maneira muito grande. Nós vamos a um breve intervalo e depois a gente volta falando um pouquinho mais do domingo e daquilo que José viveu e daquilo que vamos fazer neste domingo. Já já, após o intervalo, a gente volta com todos vocês. Neste domingo, nós estaríamos realizando uma oração muito importante, tanto às 9 horas da manhã, como também às 7 horas da noite. Nós vamos orar, como fazemos todos os domingos, para que as pessoas tenham um encontro com Deus, né? Possam desenvolver a fé, a vida espiritual, a comunhão com Deus, porque esses são os objetivos mais importantes da reunião de domingo. Mas também, neste domingo, nós faremos uma oração importante em favor das pessoas que precisam de justiça, né? Porque a justiça, ou a injustiça ocorre nesse mundo com tantas pessoas, mas a injustiça não condiz com a vontade de Deus. Deus é justo, Ele é Senhor, Ele é justo, absolutamente justo, e Deus tem prazer na justiça. Muitas das vezes o ser humano até recorre, e não é errado, né? Muitas das vezes ele recorre à justiça dos homens e muitas das vezes ele se decepciona. Mesmo recorrendo à justiça dos homens, muitas das vezes as pessoas saem frustradas. E aqui no Brasil isso acontece muito, infelizmente, porque a justiça aqui no Brasil não é feita como deveria, né? Em muitos casos ela não acontece. Quantas pessoas ricas, influentes, elas cometem crimes, prejudicam pessoas, mas por serem influentes, ricas, elas saem ilesas diante da situação, e a gente vê muitas pessoas às vezes sofrendo muito porque elas precisavam de justiça, recorreram à justiça dos homens, mas a justiça não foi feita. Então, existe a justiça de Deus, que é perfeita, que não falha, e nós estaremos neste domingo realizando uma oração com esse objetivo. E eu repito, uma coisa é receber justiça, é você ver que Deus fez justiça. Outra coisa é a pessoa querer vingança. Muitas pessoas confundem
justiça com vingança. Às vezes a pessoa é prejudicada e ela passa a ter um desejo, né, de vingança. E isso está errado, porque o que se deve fazer é querer justiça. E Deus é fiel e justo, né, para fazer justiça. Então, eu dava o exemplo aqui no início do programa, a respeito de José. Você pode encontrar a história de José no livro de Gênesis, a partir do capítulo 39, porque José, um garoto ainda, fiel a Deus, fiel aos seus pais, amava o pai, amava a família, um garoto com o coração totalmente voltado para Deus. E num dia, Deus se manifestou para José em sonhos, mostrando para ele que faria algo extraordinário na vida dele, a ponto de que os seus familiares teriam que se dobrar diante dele por causa da posição que ele teria. E José, feliz com aquele sonho, mas sendo imaturo, ele foi e contou para toda a família o que ele havia sonhado. O pai estranhou, considerou uma coisa, vamos dizer, absurda aquele sonho, mas ficou quieto. Os irmãos, por sua vez, se encheram de ódio, passaram a odiar José de uma maneira terrível. Enganaram José, sequestraram José, o venderam por algumas moedas para o Egito como escravo. José foi para o Egito como escravo, foi comprado no meio da rua como qualquer outro escravo e foi trabalhar na casa de um oficial egípcio. Lá ele começou a prosperar, tudo que ele fazia Deus abençoava. Ele foi tendo uma posição maior dentro daquela casa, que chegou um momento que ele passou a administrar todos os bens daquele oficial do Egito. Mas a mulher daquele oficial, uma mulher que foi usada pelo diabo, tentou seduzir José para ter relação sexual com ela. Ele rejeitou por temor a Deus, fidelidade ao seu patrão, e ele foi para a cadeia. Ele acabou na cadeia injustamente, esteve preso por muitos anos, vários anos, mas lá na cadeia José continuava fiel a Deus, permaneceu fiel a Deus com seu coração limpo, até que Deus fez um milagre e tirou José daquela situação e o constituiu, né, como governador da nação mais importante que havia naquela época. José tornou-se governador, foi abençoado, e a família de José teve que ir para o Egito comprar alimento por causa da fome. José reconheceu seus irmãos, os irmãos não reconheceram José, porque ele estava numa posição altíssima no Egito. José, de uma maneira inteligente, fez por onde os irmãos trazerem o pai para o Egito, e chegou um momento que ele se revelou para os seus irmãos, e diz a Bíblia no livro de Gênesis 45, versículo 3, ele disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora achegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Veja que o coração de José era um coração tão limpo, tão puro, que ele disse para os irmãos que eles não deveriam se entristecer pelo que eles fizeram, né? Ele manteve o coração absolutamente puro. O que eles deveriam fazer era entender que Deus permitiu tudo aquilo, inclusive que ele passasse por aquela grande justiça, porque Deus tinha um grande plano, inclusive, de preservar a família de José. E assim aconteceu. Através de José, toda a família, né, de Jacó foi para o Egito,
lá eles permaneceram, cresceram, ali eles se multiplicaram e ali iniciou-se a grande nação de Israel. Deus fez justiça a José, Deus honrou José. Aquelas pessoas que o injustiçaram não prevaleceram, pelo contrário, elas tiveram que reconhecer que Deus era com ele. Então, nada melhor quando a pessoa sofre injustiça, nada melhor do que manter o coração limpo. Se você sofre uma injustiça e você vê que é necessário recorrer à justiça dos homens, você não está errado. Mas eu posso dizer para você que a justiça de Deus é perfeita. E se você está aí sofrendo porque sofreu uma injustiça, tem sido injustiçado, a primeira coisa que você deve fazer é manter o seu coração limpo. E depois buscar, sobretudo em Deus, a justiça que Ele promete fazer para aqueles que se voltam para Ele. Então, neste domingo, às 9 horas da manhã e depois às 7 da noite, nós estaremos realizando esse clamor para que Deus também se manifeste e faça justiça àqueles que precisam de justiça. Eu não estou dizendo que você deve vir orar com espírito de vingança, porque isso não vai trazer nenhuma resposta. O que você deve fazer é buscar a justiça de Deus. A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Por mais injustiçado, injustiçada que você possa ter sido, e por mais que alguém tenha lhe causado injustiça, você deve manter o seu coração limpo, até para que você possa buscar de Deus a justiça que Ele promete. E eu tenho certeza que Ele é fiel para fazer. No domingo, às 9 horas da manhã e depois às 7 horas da noite, essa oração especial para que haja justiça. Venha com o seu coração limpo, com o seu coração crendo que Deus é Deus para fazer justiça. Aí Ele há de responder. O nosso endereço é a Avenida República, 4.729, no bairro Castelo Branco. Avenida República, 4.729, bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Nós temos aqui na igreja um amplo estacionamento, temos também uma escolinha onde as crianças ficam durante o culto, os pais assistem às reuniões e elas ficam na escolinha com pessoas preparadas para cuidar delas, ensinar, orientá-las, elas brincam, enfim, elas são abençoadas. E eu estarei ministrando essas duas reuniões às 9 da manhã e depois às 7 horas da noite. Deus, o mesmo Deus que fez justiça a José, é o mesmo Deus que pode também fazer justiça a você. Mas venha buscá-lo, Ele há de abençoar. Vamos a um intervalo, depois um testemunho. Tá tudo bem, né, dona Lucimar? Tá sim. Graças a Deus, bem, né? Graças a Deus. Agora, quando a senhora chegou na igreja do Novo Nascimento, como é que estava a sua vida? O que a senhora estava enfrentando? Então, quando eu cheguei na igreja do Novo Nascimento, eu vim de uma outra denominação. Certo. Já conhecia a palavra de Deus, inclusive eu servia a Deus lá. Certo. Durante algum tempo. Só que com o passar do tempo, eu fui percebendo que o lado espiritual estava sendo deixado de lado naquele lugar. Eles não estavam se preocupando muito com a nossa vida espiritual. E sim com outras coisas que depois Deus ele foi mostrando que não era a vontade dele. Então eu saí de lá. Certo. E eu estava me sentindo um pouco desanimada, esfriando espiritualmente pelas coisas que eu via lá. Foi enfraquecendo, né? Porque a gente estava lá de todo o coração, mas falavam coisas que não era. Eu acreditava que aquilo não vinha de Deus para a gente, porque Deus não coloca a gente para baixo. Deus ele nos anima, Ele levanta a gente para a gente lutar, nos dá ânimo para fazer isso. E eu já não estava recebendo isso lá mais. Certo. Aí tomou a decisão. Aí tomei uma decisão. Aí eu recebi o convite para vir na igreja e vim na igreja, gostei e fiquei até hoje. E a senhora aí começou a buscar se levantar. Aí eu comecei a buscar pela minha vida espiritual primeiro, né? Comecei a me fortalecer e comecei a buscar e servir a Deus também de todo o meu coração.
e estou aqui feliz, graças a Deus. Deus tem lhe abençoado, né? Deus tem me abençoado, tem abençoado a minha casa, tem abençoado a minha vida financeira. Deus me fez conquistar algo que eu não tinha ainda, apesar de já ter uma certa idade. Eu senti no meu coração vontade de fazer algo, de trabalhar em casa, de ter uma profissão. E Deus abriu as portas para mim. Deu uma direção. Deus me deu uma direção e quando eu pedi a Deus, desde o começo eu pedi a Deus, se fosse da vontade dele, Ele me abençoar. E Ele me abençoou, que eu consegui fazer. Eu me lembro que quando eu ia começar o curso, eu vim aqui na igreja, a pastora, expliquei para ela que eu ia começar a fazer um curso, ela me ungiu, me abençoou, né? Porque eu pedi a Deus que eu queria que Deus me desse sabedoria e condição para eu aprender uma nova profissão. E assim aconteceu. Aí a senhora fez um curso. Aí eu fiz um curso de técnico em estética. Certo. Né? E foi um curso técnico de 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Lá perto do centro da cidade, era noite, e eu pedia também muito a Deus para Deus me guardar, me levar e me trazer em segurança. Ele fez isso, me deu a sabedoria que eu precisei para aprender tudo que me foi passado lá. Certo. E depois que eu concluí, eu pedi algo mais a Deus, porque eu não queria trabalhar fora. Eu queria trabalhar na minha casa. E assim Deus, Ele fez. Deus, Ele me deu condições de eu ter um espaço na minha casa, deu condições ao meu marido de comprar tudo que eu precisava, porque eu não trabalhava, né? Então eu não tinha de mim mesmo recurso. Os equipamentos, tudo que Deus deu condição a ele. Eu sei que foi Deus que deu condição a ele e colocou no coração dele o desejo de fazer aquilo para me ajudar, né? E ele foi comprando o que eu precisava. Hoje eu tenho uma sala de estética, né, equipada. Ainda preciso ter mais aparelhos, mas o básico que eu preciso para fazer uma limpeza de pele, fazer uma massagem, fazer um tratamento para a pessoa perder peso, né? Ficar com um corpo bom, que as mulheres hoje querem muito isso. Deus, Ele me deu essa condição e eu tenho. E Ele tem lhe abençoado a Ele cada tem dia. abençoado, tem feito as pessoas me procurarem para fazer tratamento. Né? Está abençoando, tá graças feliz, a Deus. Né, estou feliz graças com o a Senhor. Deus. Invoca-me no dia da tua angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos invocar ao único Deus. É o momento da oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai e nosso Rei. Nós entramos, Senhor, neste momento em oração, e eu quero pedir em favor de todas as pessoas que estão participando deste programa, desta oração. Eu quero pedir para que o Espírito Santo ilumine o coração daqueles que ainda não creem em Ti, que não sabem, que não conseguem crer que Jesus é o Senhor. Que o Senhor possa revelar ao coração deles o Senhor Jesus, para que eles encontrem vida. E o Senhor abençoe também cada pessoa que reconhece que precisa Te buscar, mas que não tem tido forças, que tem se deixado levar pelo desânimo, pelas circunstâncias, por tantas coisas, e que se mantêm prostradas, sem tomar atitudes de fé. Que o Espírito Santo levante essas pessoas, dê forças e possa conduzi-las à Tua casa. Abençoe tudo que faremos neste domingo, inclusive essa oração especial para que haja justiça, a fim de que todos, Senhor, que lá estarão e que precisam de fato de justiça, sejam abençoados. Nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós chegamos aos minutos finais do nosso programa e fica aí o convite para você que deseja procurar a Igreja do Novo Nascimento, o endereço Avenida República 4729, no bairro Castelo Branco, nas proximidades do Marília Shopping. Domingo às 9 da manhã e às 7 da noite, essa oração especial para quem precisa de justiça. Vá participar e Deus é fiel para responder. Um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus, um grande abraço. Acabamos de apresentar o programa Existe uma Saída, patrocinado pela Igreja do Novo Nascimento.